há muitas perguntas filosóficas que possamos fazer e sobre elas refletir. Muitas feitas desde sempre pelo Homo sapiens. Muitas feitas há milênios, desde o nascimento da civilização, da religião e da própria filosofia. Muitas fruto de nosso tempo. Como já tratamos em outra oportunidade, pensar é uma possibilidade humana, mas não necessariamente algo automático, porque exige prática, exige hábito, e a lógica se constitui nesta prática, se constitui neste hábito. A lógica, podemos pensar, é anterior à linguagem humana, é anterior à matemática, por exemplo. Fique comigo, que sobre isto que iremos refletir no episódio que começa agora. A Revolução Cognitiva ocorreu há mais ou menos uns 100 mil anos atrás. Agora você pode estar se perguntando, e o que é esta Revolução Cognitiva? Antes, tínhamos o Homo habilis, surgido há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. E o que é esse Homo habilis? É o primeiro registro de seres que possam ser entendidos como humanos, depois dos australopitecos, que é um elo entre os humanos e os primatas. Australopitecos. Como podemos saber disso? De onde vêm estas datas aproximadas de descobertas arqueológicas, ossos, esqueletos, ferramentas, artefatos, tudo devidamente datado pelas tecnologias que nós temos e cada vez mais avançado? A diferença no tamanho do cérebro de cada espécie de hominídeos diz muito sobre a capacidade de cada uma, sobretudo com os avanços das neurociências das últimas décadas, que nos trouxe uma nova visão sobre o cérebro. E o Homo sapiens é a ponta desta evolução, é a nossa espécie e a última entre os humanos que existiram até aqui. O Homo sapiens surge entre 300 mil e 250 mil anos atrás, mais ou menos. E nós somos uma grande revolução dentro da espécie humana, né? Nós somos uma espécie específica dentre os humanos. E o que isto pode significar? O que devemos entender neste pensamento? Devemos entender que nós nos diferenciamos pelo uso e desenvolvimento cognitivo único, até o ponto em que se sabe. E o que nos distingue tanto mesmo? Usamos a linguagem como comunicação e como uma abstração. Vivemos em grandes grupos sociais. E o que são grandes grupos sociais? As relações mais diversas que possamos entender. E nós temos e desenvolvemos habilidades e competências para este convívio, para poder existir em grandes grupos sociais, o que não é qualquer coisa. Além disso, nós acreditamos em ideias. Não é à toa que emergiu a religião, em que veio a filosofia, em que veio a ciência. Nós dominamos o fogo e transformamos nossa alimentação, que transformou nossos cérebros. Porque, entre tantas transformações, e a alimentação nos transforma e transforma todos os seres, a alimentação, ela transforma e muito a vida de um modo geral. Neurocientistas acreditam que o primeiro cérebro tenha sido o intestino. E essa é uma matéria para um outro momento e é muito interessante pensarmos, não à toa, há uma relação muito complexa ligada ao intestino, e isto vem sendo pensado desde as formas mais elementares de vida, né? Por isso que a alimentação, à medida que cozinhamos os alimentos e ampliamos as opções, nós passamos a precisar menos dos intestinos.
e potencializou-se o cérebro. Nós temos uma corrente, um sistema nervoso, o entérico, que está ligado ao intestino e ao sistema digestivo como um todo, mas centrado no intestino, que se conecta ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele conecta-se ao cérebro. Então, tendo maior desenvolvimento, nós podemos ter maior função para o cérebro. Houve um deslocamento do centro de ações. E isto não é qualquer coisa, é isto que proporcionou o que se pode entender como revolução cognitiva. A lógica do sistema nervoso. E com a lógica no humano que se percebeu um sentido em algum grunhido específico e se atribuiu sentido a esse grunhido, dando origem à linguagem humana. Por isso que podemos dizer que a lógica ela é anterior à linguagem e ela nasce no sistema nervoso. A nossa linguagem, por exemplo, ela é muitíssimo complexa. E só vamos ter a escrita muito tempo depois no desenvolvimento da humanidade, O que nos faz pensar no papel da lógica, vejam bem, desde a nossa mudança de hábito alimentar, desde a nossa mudança de comportamento. Pensar é uma prática, como já foi dito, precisa ser praticado. Pensar com lógica é uma dupla prática, porque nós temos que nos dar conta, nós temos que perceber a lógica em nós, perceber a lógica no mundo, perceber que a lógica ela acontece na nossa vida. Ela tem a forma sistematizada dos estudos, desde Aristóteles? Sim, tem. Mas eu digo que a gente precisa pensar na lógica mais imediata das ações, de por que as coisas acontecem, de por que as coisas fazem mal ou fazem bem, o que nos produz, o que produz em nós felicidade ou tristeza, os efeitos que tudo, das relações, das palavras, dos gestos, o que significa atravessar uma rua, o que significa alimentar-se de um jeito ou de outro, o que significa ter comportamento de um tipo ou de outro. A lógica permeia a nossa vida e é fundamental pensarmos nela. Por isso que todos esses episódios desta temporada foram centrados na lógica. E este é o último episódio desta temporada. Voltaremos, depois de um breve tempo de reflexão, para trazer novas temáticas, um novo enfoque, mas jamais esquecendo da lógica. Pense nisto.